Olá, Leão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Marinês. Este é o canal Consultar Tarot Online e esta aqui uma leitura de relacionamento agora para o mês dos namorados, né? Eu falo mês dos namorados, de amor romântico. No meu outro canal, Libélula Tarot, também estou fazendo uma leitura de relacionamento lá, que é que é de que é de análise de relacionamento, né? Então, se esse aqui não bateu contigo, eu deixo na descrição aqui do vídeo o link que leva para outra leitura, tá bom? Então, aqui o tema é amor romântico. Se tu não tá com a pessoa, tá brigado, quem sabe dá uma olhadinha lá e vê lá o outro tema então, tá? Lá vou fazer 2 vídeos. O vídeo, o lado da história da primeira pessoa, e o segundo vídeo, o lado da história da outra pessoa, porque toda história tem os dois lados, né? Então, aqui há um tipo de amor que constrói às custas de quem ama demais, que carrega, que resolve, que sustenta e no fim do dia ainda sorri para esconder o cansaço. E há do outro lado um amor que parte em busca do horizonte, cheio de sonhos, de inocência, de uma chama que não pede permissão para arder. Entre o fardo e a aventura, entre a exaustão e o despertar, existe uma história que muitos conhecem, mas poucos têm coragem de nomear. E essa leitura é um convite a olhar para esse amor com honestidade e com ternura, para enxergar onde ele dói, onde ele ainda brilha e onde ele pode, enfim, se transformar. Então, qual é a próxima atitude? 10 de paus. Existe aqui um fardo pesado que pede para ser pousado, né? É uma forma silenciosa de heroísmo no amor que carrega tudo, e existe também nesse mesmo heroísmo uma armadilha. Quando uma pessoa assume o papel de pilar absoluto do relacionamento, fazendo tudo, resolvendo tudo, segurando o que deveria ser peso de dois, essa pessoa carrega inevitavelmente ao limite que nenhuma força humana consegue ultrapassar. Chegará à exaustão, né? Não a fadiga do corpo, mas aquela do espírito, a sensação de que já não há mais de si mesmo ou de si mesma para dar. Aqui o chakra do plexo solar, o Manipura, que governa a força da vontade, da autonomia, da identidade pessoal, quando hiperativado pelo excesso de responsabilidade, ele queima e transforma-se em controle compulsivo e em incapacidade de delegar e também em medo profundo de que, se parar, tudo vai se desmoronar. E a libertação não vem de um colapso, vem da escolha consciente de pousar o que não nunca foi, nunca foi seu para carregar sozinho. O aspecto do cuidador em sua sombra, a psicologia arquetípica, ela reconhece aqui o cuidador em seu aspecto sombra, aquele que nutre o outro até se esvaziar, que confunde o amor com sacrifício e presença em onipresença. A próxima atitude aqui não é abandonar, é delegar, é dizer com amor e sem culpa: eu também preciso ser cuidado, ser cuidada. E esse gesto aparentemente simples é uma, né, das formas mais profundas de maturidade afetiva. O que você ainda está carregando que poderia e deveria ser dividido? Porque, Leão, a delegação, ela não é fraqueza, é o primeiro ato de um amor, né, que respeita a si mesmo, a si mesma, tanto quanto respeita o outro. Mas qual é a intenção da outra pessoa? O arcano maior é a carta do louco, a alma que parte em busca do horizonte. O outro lado deste amor aqui vive uma alma em movimento, alguém que desperta para o mundo com os olhos de quem nunca perdeu a capacidade de se maravilhar. Há nessa pessoa uma inocência genuína, não ingenuidade, mas a coragem de quem ainda acredita que vale a pena embarcar em aventuras sem garantia de chegada, de seguir ideais mesmo quando o caminho não está traçado. E essa intenção não é irresponsabilidade, é vocação. É o chamado daquele que precisa experimentar para existir.
que não consegue amar plenamente enquanto ainda sente o horizonte puxando pelos pés. Há um risco real nesse movimento, o risco de deixar para trás quem ficou segurando a estrutura, mas há também uma verdade que não pode ser ignorada. Um amor que aprisiona a essência do outro não é amor, é posse. E a intenção dessa pessoa aqui é real, mesmo quando pareça etérea, né? Essa pessoa que ela não busca fuga, busca realização. E quando encontrar o que procura, voltará. Ou talvez não, mas se voltar, voltará inteira. Então, consegue ver a busca do outro sem interpretá-la ou interpretá-lo como abandono? Às vezes, o maior presente que o amor pode dar é o espaço para que o outro se descubra, mesmo que isso doa. E qual é os obstáculos desse relacionamento? 3 de copas. É o barulho que abafa o que importa aqui. O maior obstáculo desse relacionamento não está entre os dois, está no excesso que rodeia um deles, né? Um de vocês. Que é a agitação social compulsiva, a vida preenchida de compromissos, eventos e aparências, e muitas vezes uma armadura emocional. Enquanto há barulho suficiente ao redor, não é preciso enfrentar o silêncio que carrega as perguntas mais difíceis. O que eu sinto de verdade? Aonde esse amor está indo? Aqui o chakra do coração, o Anahata, pede abertura, mas só se abre quando o ambiente interno está quieto o suficiente para ouvir. A futilidade das distrações externas bloqueia justamente esse acesso. E quando os sentimentos reais permanecem escondidos sobre camadas de sociabilidade, de superficialidade, o relacionamento lhe perde terreno sem que ninguém perceba claramente por quê. O arquétipo da persona, da máscara social, né? Jung chamaria isso de persona. Persona em excesso. A máscara social tão bem construída que a própria pessoa já não sabe distinguir aonde termina o personagem e aonde começa o ser real. E a preocupação com os rótulos, namoro, noivado, o ser comprometido, muitas vezes serve mais à imagem pública do que à intimidade verdadeira. Esconder esses sentimentos nesse contexto não é frieza, mas é medo. Medo de ser visto, medo de ser julgado, medo de ser demais ou de menos. O que há por baixo de toda essa agitação? Às vezes, o maior ato de coragem no relacionamento é simplesmente parar e deixar o silêncio revelar o que o barulho estava escondendo. E qual a tendência futura? Um pajem de copas. O amor que floresce na simplicidade, né? Apesar da exaustão de quem carrega ou quem carregou demais e da inquietude de quem buscou longe, o horizonte desse amor aponta para algo luminoso e delicado. O reencantamento. A tendência que se desenha não é de grandes gestos ou declarações grandiosas. É do carinho miúdo, do olhar que diz mais do que a palavra, da sensibilidade que finalmente encontra espaço para respirar. Há uma pureza chegando. Não a inocência ingênua de quem nunca sofreu, mas a leveza de quem sofreu e escolheu ainda assim permanecer aberto. O coração que atravessou o peso da responsabilidade e o vento da aventura começa a descobrir que o amor mais bonito é também o mais simples. Estar presente, ser gentil, sentir sem medo. O romantismo que emerge não é performático, é genuíno. Nasce da decisão consciente de se permitir ser tocado pelo outro, de deixar que a sensibilidade, tantas vezes enterrada sob a dureza do cotidiano, que volte a ser parte deste amor. Aqui o amor maduro ele não perdeu a ternura, apenas aprendeu aonde essa ternura mora. E essa ternura ela mora nos gestos pequenos, nas manhãs simples, no carinho que não precisa de plateia para existir. Mas o que a outra pessoa diria? A rainha de ouros? A boa sorte? Com amor, com gratidão? Então, se houvesse coragem para dizer tudo, se a persona caísse e o coração falasse sem filtro, o que a outra pessoa expressaria seria talvez uma mistura rara de gratidão e libertação. Tipo,
Obrigado por tudo que você construiu para nós. Obrigado por cada vez que você estava lá, prático e firme, enquanto eu ainda aprendia a pousar os pés no chão. E haveria nessa fala um reconhecimento profundo de quem foi nutrido, não apenas emocionalmente, mas também de forma concreta, material, cotidiana. Quem proveu, quem organizou, quem sustentou com as mãos enquanto o outro ainda descobria o mundo, merece ouvir isso sem rodeios. E junto com o reconhecimento viria o desejo genuíno de que o outro floresça. Boa sorte! Não como uma despedida fria, mas como bênção. Que você descanse, que você receba também, que o amor que você tanto deu um dia volta inteiro para você, né? Receber a boa sorte de quem amamos pode doer, até que percebemos que é talvez a forma mais generosa de amor. Desejar a felicidade do outro sem a condição de sermos nós a proporcioná-la, né? Aqui pousar, o fardo é o começo e não o fim. E essa história de amor é, em sua essência, a história de dois seres em movimentos opostos que, paradoxalmente, precisam um do outro para se completar. Um aprende a delegar, a soltar, a confiar que o amor não exige que ele ou ela carregue o mundo. Eu vou tentar pausar aqui o vídeo um pouco. E o outro aprende que a aventura mais profunda não está no horizonte distante, está na coragem de ficar, de aprofundar, de construir algo que dure. Os chakras aqui nos revelam onde a energia estanca, no plexo solar, que está sobrecarregado. Quem faz demais, né? No coração fechado pela agitação de quem sente, mas que não diz. A psicologia arquetípica aqui nos mostrou os papéis que cada um desempenha. O cuidador que se esquece, a persona que se esconde, o inocente que parte em busca de si. Mas o futuro não é determinado por esses padrões, é determinado pela escolha, sempre pela escolha. E quando dois seres escolhem, com carinho e com coragem, pousar seus respectivos fardos e se olhar com a sensibilidade de quem sempre esteve ali, o amor não acaba, ele recomeça, mais leve, mais verdadeiro, mais inteiro. Aqui há uma música, claro que talvez você não vai conhecer, né? Com açúcar, com afeto, de Nara Leão. É a letra de Chico Buarque. É a música mais certeira aqui. Retrata com a precisão poética a pessoa que cuida, que alimenta e que sustenta enquanto o outro parte em aventuras. E a delicadeza da melodia, ela contrasta com o peso emocional velado, exaustão disfarçada de afeto. E uma mais atual, lembra a música de Marília Mendonça? Quero você do jeito que eu quiser. Mesmo em segredo sou sua mulher. Nossa, Leão, cada história, cada amor, né? Aqui se ama demais. Se você se reconheceu nessa história, seja no papel de quem carrega, de quem parte em busca ou de quem esconde o que sente, pare um instante, respire e pergunte a si mesmo, a si mesma: o que eu ainda estou segurando que poderia ser dividido ou simplesmente soltado? O primeiro passo para um amor mais leve começa dentro de você. Escreva isso, diga isso, viva isso. E se essa leitura não bateu contigo, na descrição aqui do vídeo tem uma outra leitura do tema também de relacionamento amoroso. Veja lá. Gratidão por você aqui e até a próxima leitura.